O primeiro mês do segundo semestre escolar está acabando e tem aluno que está com a corda no pescoço. Será que ainda dá tempo de recuperar aquelas notas ruins do começo do ano? Quem responde para a gente é o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, olá. Não é tarde para correr atrás das notas que ficaram faltando no começo do ano. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo e é possível, sim, tirar boas notas para até compensar um pouco o que aconteceu no primeiro semestre. Mas o grande problema hoje dos nossos alunos é que eles estão estudando para a prova. Quem estuda para a prova vai mal nas provas. Por quê? Porque logo esquece, depois tem que recuperar tudo de novo para a próxima. O que o aluno tem que fazer? Ele tem que estudar para aprender, que é totalmente diferente. Então, estude todo dia, faça a lição todo dia, leia o que é para ser lido, se prepare para a aula. E aí o que vai acontecer? As suas notas vão ser sempre boas e chega no final do ano, não tem essa correria que vai acontecer agora. Então, é necessário que o aluno aprenda quanto mais possível, mas aprenda principalmente a estudar. E o que está acontecendo é que ele não está aprendendo a estudar. Estuda só na hora da morte, na marmelada de última hora, para tentar salvar o couro. E aí nós temos problema aí de aluno com nota baixa nessa hora. A grande maioria dos alunos estuda em meio período, né, Marcos? Então, o ideal seria o quê? Assim que chegar da aula, já fazer uma revisão ou deixar para fazer essa revisão no dia seguinte, caso estude, por exemplo, vamos supor, durante a tarde, de manhã cedo, na manhã seguinte faz a revisão ou já que chegar em casa à noite já estuda? Veja, em alguns países, ou seja, na maior parte dos países, os alunos estudam de manhã e de tarde. E aqui no Brasil é só um período. Então, quando a gente diz para o aluno, faça a lição de casa, ele acha exagerado. Passaram muita lição. Ele fica uma hora estudando a mais, ele acha que é um exagero. Então, a gente precisa incentivar e pegar mais no pé, assim, dessa molecada para estudar e levar a sério. Então, essa ideia de quando fazer, se o aluno estuda de manhã, descansa, chegou em casa, almoça, descansa um pouquinho e vá estudar, vá fazer a lição de casa. Se ele estuda de tarde, talvez de noite já esteja a hora de dormir e tal, aí pode estudar sim no período da manhã do outro dia. Mas é importante que ele faça isso de forma mais imediata possível. Se deixar para 2 dias, daqui a 3 dias, aí já esqueceu, aí não tem mais... as perguntas já não são mais as mesmas e aí ele vai ter dificuldade sim de compreender. Agora, como os pais podem ajudar nesse processo, tanto de recuperação de notas, quanto nessa ideia de que o aluno estude para a vida, de que ele realmente aprenda aquilo e não só para tirar boas notas naquela prova? Os pais atrapalham quando eles prometem presentes de final de ano. Se você passar de ano, vai para o Beto Carreiro. Se você passar de ano, você vai ganhar um novo videogame. Esse tipo de presente de final de ano atrapalha o aluno, porque aí ele pensa assim, puxa, se eu errar essa prova, se eu errar esse exercício, posso perder meu presente. Então passa a ser mais uma pressão psicológica. O que a gente tem que fazer? Vai ter que estudar hoje. Traz o caderno aí, quero ver a lição, estude agora, vai ler. Mas eu não tenho nada para fazer. Vai ler. Todos os dias, se fizer todos os dias lição e no mesmo horário, vira hábito. E virando hábito, os pais não precisam mais ficar desesperados tentando fazer o aluno fazer o filho recuperar a nota. Então, a lição de casa dos pais é ajude seu filho a criar hábito. Isso significa todos os dias vai ter que estudar no mesmo horário. Isso faz com que o hábito comece a ser instalado e depois os pais não precisam mais se preocupar tanto em obrigar o filho a estudar, porque ele já vai estudar, já vai ser normal. Mas essa participação dos pais, ela tem que ser só nessa parte de pegação no pé ou tem que sentar junto ali, fazer, ajudar, vamos dizer assim, a entender a lição, explicar alguns conceitos? Mas é difícil, né? Porque muita coisa os pais já esqueceram. Já esqueceram, exatamente. A grande ajuda que os pais podem dar é preparar o espaço, o ambiente. Então desliga a televisão, desliga o videogame, manda as outras crianças para fora, agora é hora de você estudar, senta aí e vai estudar. Então se prepara todo o espaço. Essa é a melhor ajuda. Por quê? Porque se a criança está com dificuldades de aprendizagem e os pais ajudam demais, o professor nunca vai ficar sabendo. Os professores não percebem. Às vezes, quando a gente cobra demais, uma escola começa a cobrar demais a lição de casa, os pais entram no jogo, ajudam, e aí os professores observam, puxa,
Eles já aprenderam, vão passar para a próxima matéria, mas não aprenderam. Quem fez a lição foram os pais. Então a gente precisa sim dizer para os pais, não faça pelo seu filho a lição. Você precisa ajudar o seu filho no sentido de ambiente, preparar o espaço, mas não a lição em si. Claro que, só um pouquinho, claro que tem algumas duvidazinhas pequenas, claro, isso aí você vai ajudar, mas ajudar no todo é melhor não. E com relação a reforço escolar, agora essa época, muitos pais justamente ficam desesperados, não querem que o filho reprove de ano. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Isso acaba ajudando? Tem alguns pais que optam por contratar um professor particular. Por exemplo, o filho está no ensino médio e está indo muito mal numa disciplina. Se você percebe que vai mal em apenas uma disciplina e nas outras vai bem, significa que esse aluno estuda, ele leva a sério e tal, mas está com dificuldades cognitivas, de aprendizagem. Então, vale a pena você contratar alguém para ajudar em 3, 4, 5 aulas, talvez, para resgatar a base daquela disciplina. Depois ele pega embalo, vai por conta própria. Então, em alguns casos, vale a pena. Mas não é bom a gente salvar, entre aspas, né, salvar a vida dessa criançada toda vez com um professor particular. Por quê? Porque ele fica dependente dessa ajuda. Eu nem vou estudar porque logo meu pai contrata professor particular e eu me viro com o professor particular. Tem que desenvolver autonomia nessa criançada e dizer para essa criançada, vai ter que estudar, não fique dependendo do professor. Então, professor particular é só em casos especiais, onde uma única disciplina está com dificuldade, está com as notas baixas. De toda maneira, o professor original, né, na sala de aula, ele está lá também e tá para responder. E o professor gosta de ser questionado, né? Tem essa oportunidade de ensinar quando o aluno pergunta. Perfeito. Um grande problema no nosso aluno no Brasil é que ele não faz pergunta em sala de aula. Nosso aluno está acostumado a ter uma posição que a gente chama em psicologia de passivo aceitante. Ele olha o professor, copia o quadro, anota tudo, depois estuda em casa para fazer a prova. Aí não adianta nada. Ele tem que aprender em sala de aula. Professor, eu não entendi nada. Como nada? O que você já entendeu? Então, esse diálogo entre o professor e o aluno é muito importante. Aí a dúvida de um é a dúvida de mais uns 10. Mesmo que os colegas deem risada daquele que fez a pergunta, esses que estão rindo, eles também não sabiam. Então, o aluno, com medo de perguntar porque vão tirar sarro dele, passa a ter dificuldade de aprendizagem na matéria simplesmente porque não tem coragem de perguntar. Tem que perguntar, tem que encher as paciências do professor para aprender de verdade. E aprendendo de verdade vai bem nas provas. Isso é resultado de um modelo educacional que pode ser assunto de uma próxima conversa. Isso. Marcos, obrigada pelas informações. Um grande prazer. Bom dia.